Muito bom dia a todos vocês. Muito obrigado. Bom dia também a quem nos assiste e acompanha pelas mídias digitais. Mais um domingo, graças a Deus, todos nós aqui reunidos na Casa de Paz e Amor em Jesus. Esse é o nosso segundo trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes desse domingo. Deixa eu perguntar, alguém vindo pela primeira vez? Tem alguém aqui no salão? Tem aqui também. Ótimo, legal. Sejam muito bem-vindos, viu? A gente fica muito feliz com a presença de todos vocês, especialmente quando a gente pergunta, alguém levanta a mão. Estou vindo pela primeira vez, que seja a primeira de muitas, né? E que todos nós, assim como vocês que estão chegando, vamos encontrar tudo de bom que aqui necessitamos. Muita paz, muita saúde, muito equilíbrio, é para isso que estamos aqui. E sempre que chegarmos aqui no salão, preferencialmente procurar chegar uns 15 minutos antes do trabalho. Isso é um pedido das equipes espirituais, porque como a gente sempre diz, eles chegam aqui antes da gente, estão preparando todo o ambiente. Para eles não é fácil essa preparação, é muito trabalhoso. A gente chegando aqui 15 minutos antes e nos mantendo em silêncio, sentando, tranquilizando o coração, a mente, eles vão nos agradecer, porque aí melhora muito o trabalho que eles fazem aqui. Então, eles nos ajudam e vamos também ajudar a todos eles, tá bom? Eles já estão aqui presentes, vamos elevando assim os nossos corações, os nossos pensamentos, sempre a Jesus. Avisos, recados do dia. Vamos desligar os nossos aparelhos celulares? Sempre antes do início do trabalho, não esqueçam. Hoje nós temos como prato do dia conservas, berinjela, abobrinha e pepino. Antes, vamos deletar esse aviso, a informação é que já acabou. Quando o prato é bom, a gente tem que tomar o cuidado, porque olha, termina rápido. Infelizmente já acabou, vamos deixar para o próximo domingo. A casa está oferecendo, como todos vocês já sabem, vários cursos doutrinários. São muitos cursos que todos nós espíritas deveremos procurar fazer. Escolha um dos cursos, venha conhecer a casa, venha conhecer o Evangelho, venha conhecer a doutrina dos espíritos. Vir aqui no salão, sentar, tomar passe, ouvir as orientações, sair daqui é muito fácil para todos nós. Vamos nos ajudar, vamos conhecer a doutrina. Quem quiser conhecer os cursos, por favor, direciona-se até a nossa livraria, que lá nós temos todas as informações dos cursos, dias e horários. É muito bom fazer o curso, viu? Não percam essa oportunidade. Cesta básica, pedimos a todos vocês, assim como todos nós os trabalhadores, que possamos nos unir para doarmos os mantimentos da cesta básica, tá? Quem puder nos ajudar com a cesta inteira, uma, duas, o que puder, ótimo. Quem não puder trazer um item, né? Qualquer item, uma unidade sequer, por favor, possa trazer também. Maiores detalhes e informações em nossa livraria. Precisamos também do kit de higiene pessoal familiar. A casa tem a assistência das famílias assistidas. Todo sábado aqui no salão com as crianças das famílias. Essas famílias não têm recursos financeiros. Muitas vezes não podem comprar escovas de dente, cremes dentais, sabonetes e shampoos. Se compra, faz falta do arroz, do feijão.
tá? Vamos ajudar essas pessoas, principalmente para seus filhos, as crianças. Quem puder nos ajudar, escovas de dente, cremes dentais, sabonetes e shampoos, por favor, informações em nossa livraria. Estão precisando urgentemente de cremes dentais. Bem, eu acho que agora os avisos já foram dados, os recados. Vamos aos nossos trabalhos, que vai se transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem, o Paulo. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Ricardo. Prece inicial, Silene. Vibrações gerais, passes e das águas, Heleninha. Prece final, encerramento dos nossos trabalhos, Marlene. Hoje a palestra tem como título o capítulo 2º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Quem vai ministrar a palestra para nós é uma amiga trabalhadora aqui da casa, de diversos trabalhos, Beatriz Bao. Um bom trabalho a todos nós. Que Jesus continue sempre a nos abençoar. Bom dia a todos. Mensagem do livro Você Feliz, de Érica Faria. O reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Dizemos essa frase ao orarmos o Pai Nosso. Será que realmente entendemos seu significado? O reino de Deus não é um local distante, belo e perfeito. O reino de Deus é, na verdade, um estado de espírito que pode, sim, ser alcançado por todos nós. Quando cumprirmos nosso dever, não somente familiar ou profissional, mas o nosso compromisso cristão de não prejudicar a felicidade do nosso próximo e sim propiciá-la, viveremos com a consciência tranquila, sentiremos a paz e a felicidade em nosso coração. Essa vibração harmoniosa irá se estender à nossa volta, em nosso lar, aonde formos. Dessa maneira, seremos habitantes do reino de Deus, que se fará presente em nosso coração e em toda a terra. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Bom dia a todos. Vamos fechar os nossos olhos, nos ligar a Mestre Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo por este dia, por este sol, pela oportunidade de estarmos aqui e que possamos então, ouvindo a palestra de hoje, calar fundo o nosso coração e nossa mente e levando a mensagem daqui para casa, colocando-a no dia a dia de nossas vidas. Que assim seja. Bom dia a todos. Que tenhamos aqui uma manhã gostosa, com esse solzinho, trazendo alegria para nós, de reflexão, para que a gente possa sair daqui bastante reabastecido e fortalecido. No Evangelho, quando Pilatos pergunta a Jesus: Sois o rei dos judeus? E Jesus responde: Meu reino não é deste mundo. Eu sou rei, mas não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade.
Mas qual será essa verdade? Qual será essa realeza de Jesus? Um título de rei, ele sempre implica um poder temporal. Um soberano, um príncipe. Toda aquela pessoa que se destaca num grupo, toda aquela pessoa que é notável em alguma atividade, aquele que é o melhor dentro da sua profissão ou da sua atividade, a gente considera como rei. O rei representa sempre o que é mais elevado, o que está acima do comum. E nós popularmente conhecemos, né? Conhecemos o nosso rei Roberto Carlos, conhecemos na parte artística e na parte comercial nós conhecemos o rei dos pneus, o rei do rodapé, não é assim? Nós temos todo aquele que é especialista, nós falamos que é o rei. Está sempre remetendo a ideia de melhor, mais qualificado, mais preparado. Mas quando nós falamos de Jesus, qual será essa superioridade de Jesus? Ele é rei em que sentido? Será que é nesse sentido nosso material? Não, ele é superior em moralidade, em espiritualidade. Essa moralidade, ela não é terrena, ela não é material. Então, ele mesmo fala, ele vem em nome de Deus para trazer as suas verdades. Quais são essas verdades? A verdade do amor. E essas verdades são eternas, são imutáveis. Na realeza terrestre, a gente percebe que ela se encerra quando aqui a gente parte. Termina com essa encarnação. Um corpo físico, quando deixa esse planeta, vai para a sua verdadeira morada, toda essa realeza terrestre fica aqui. E o que é que a gente vai levar para a outra vida? A gente vai levar as nossas virtudes. Tudo aquilo que nós adquirimos no trabalho no bem, no trabalho da moral elevada. E este trabalho é um trabalho que vai se acumulando ao longo da nossa vida, para que a gente possa, quando nós partirmos, levarmos essa verdade que é eterna. No Evangelho, no nosso Evangelho, a rainha de França, que ela foi uma rainha aqui na terra, cheia de orgulho, cheia de vaidade, ela se preocupava bastante com as aparências, com os bens materiais. Ela fala: rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Foi então que ela percebeu que no reino de Deus, tudo aquilo que ela valorizou não se levava em conta. Era preciso ser caridoso, benevolente. Não interessava que ela tinha sido rainha, que ela tinha ocupado um cargo importante, mas interessava o bem que ela tinha feito, as lágrimas que ela tinha enxugado, o respeito que ela teve para com todos. E aí ela foi tomada pela tristeza, porque ela percebeu
o quanto ela havia discriminado, o quanto ela valorizado os bens terrenos. E aí ela completa: os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem de que agarraram apenas uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, que é o servir e praticar o bem onde houver possibilidade. E é interessante que esta reflexão nos trouxe a recordação de uma historinha comum, que eu acredito que a maioria aqui já conhece, que é daqueles 2 homens que eles deram entrada no mundo espiritual e também foram surpreendidos, porque um era muito rico, ele era famoso, ele fazia muitas doações em dinheiro, em bens materiais, distribuía alimentos, construía casas para os necessitados. O outro era muito pobre, ele mal tinha do que se sustentar. Mas muitas vezes ele dividia aquele pouco que ele tinha com aquele que tinha ainda menos do que ele. Muitas vezes, o seu alimento, que já era pouco, ele dividia com o outro que estava sem comer. Ele, praticamente, essa caridade que a gente conhece, né, de doar bens materiais, ele praticamente não praticou. E aí, quando chegaram lá no céu, os 2 sacos estavam ali colocados a postos, porque quando a gente chega, as nossas boas ações, tudo aquilo que a gente fez, vai ser revisto. E eles iriam, então, considerar. Então, existia um saco grande e um saco bem pequenininho. E, automaticamente, eles já se identificaram com os sacos. O rico já foi logo se dizer: esse é meu. Com certeza. Tudo que eu fiz, o que eu trabalhei, o que eu doei, com certeza esse saco é o meu. E o pobre, na sua simplicidade, na sua humildade: não, eu sei, tem razão, esse saquinho aqui é meu. Eu não tive condições de fazer caridade nenhuma. Só que, para surpresa dos 2, na hora que aqueles sacos foram colocados na balança, aquele que era leve se tornou pesado. E aquele que era grandão, pouco peso tinha. E o rico, lógico, já começou a contestar, como era de costume dele. Né? Como? Isso não é possível. Olhe, reveja, houve um erro aqui, nessa colocação aqui. Vamos rever o que está acontecendo. E o mentor, com muita tranquilidade, com muita sabedoria, foi explicando para ele que ele tinha realmente dado muita colaboração. E realmente isso foi importante para muitos corações. Mas a maior parte daquilo que foi doado daquilo que lhe sobrava. Foi doado para que ele pudesse se promover, para que ele tivesse um outro cargo mais elevado. E o nosso irmão aí, o seu colega do lado, ele deu por realmente compaixão. Ele se privou de muitas regalias para poder ajudar, para poder servir. E tudo pouco que ele fazia de boa vontade. E aí a gente começa a refletir nas nossas ações. Não importa o quanto você está doando, se é uma nota de R$100 ou se é uma moedinha de 10 centavos, é a sua atitude. Não adianta a gente deixar ali, perto ali no carro, uma moedinha, para se alguém bater no nosso carro, a gente dá correndo para ele ir embora e para não amolar mais. Isso não é caridade, a gente quer se ver livre da pessoa. Então, nós precisamos refletir aquilo que realmente fazemos de boa vontade, aquilo que realmente importa. E aqui nós queremos deixar claro, nós não queremos tirar a importância
do dinheiro, do progresso, do bem viver. Não precisamos sair da nossa casa com todas as nossas comodidades para ir morar na favela, não é isso. Nós temos que, faz parte do progresso. E o dinheiro também vem ajudar no progresso, porque as descobertas científicas precisam do dinheiro. Quando se investe em pesquisas, seja ela para a área médica, seja ela para que área for, nós precisamos do dinheiro. Então, ele é muito importante e a gente precisa aproveitar. Nós só precisamos dar o devido valor que ele merece. Vamos trabalhar bastante? Vamos fazer o que a gente pode, mas vamos reservar um pouquinho para cuidar do nosso corpo espiritual. Vamos ver realmente se nós estamos dando esse alimento espiritual que o nosso corpo precisa. Porque nós sabemos, nós nos alimentamos pelo menos 3 vezes ao dia, né? O café da manhã, o almoço, o jantar. E às vezes, na hora da gente alimentar o nosso espírito com a oração, a gente fala, agora não vai dar tempo. De manhã eu estou atrasado, não vai dar tempo. E assim, chegar de noite, cansado que a gente já está, a gente cai no sono sem sequer agradecer pelo dia. Então, às vezes, a gente não valoriza aquilo que é importante a gente valorizar. E para compreender um pouquinho melhor esse reino de Deus, eu vou falar um pedacinho da passagem de Jesus nas primeiras pregações por volta do ano 30. E esse relato está no livro Boa Nova, que foi escrito por Chico, pela psicografia de Chico, pelo espírito de Humberto de Campos. É o capítulo 3. Quem tiver oportunidade, leia o capítulo inteiro, que é muito interessante. Então, ali ele fala que existia Hanã, que era um dos sacerdotes, que normalmente eles estavam sempre observando Jesus. Eles eram contra aqueles ensinamentos, mas eles admiravam aquele olhar de Jesus, aquela serenidade. E Hanã, então, num certo momento, vai conversar com Jesus. Os outros sacerdotes foram embora. Mas Hanã foi para desafiar Jesus com a sua ironia. Queria colocar ali umas questões para ver como é que Jesus iria se sair. E aí, então, ele pergunta, Galileu, que fazes na cidade? E Jesus, na sua modesta, na sua simplicidade, fala, eu passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus, fala com muita ironia. Que pensas tu que venha a ser isso? E ele então responde com a sua mansuetude, este reino é a obra divina no coração dos homens. E ele fala com tanta serenidade que ele deu uma balançada em Hanã. Mas Hanã, o seu orgulho, não deixava que ele apercebesse a profundidade dessas palavras. E aí ele revida com gargalhada, obra divina nas tuas mãos. Você acha que será? Você acha que terá a ajuda de príncipes? Você acha que vai ser envolvido por reis? Quem será que vai lhe dar toda essa cobertura? E ele fala, não, meus companheiros são simples. Eles vão chegar de todos os lugares. E ele, gargalhando, ele fala, sim, eu sei. São os ignorantes, os tolos.
Esses daí estão por toda parte. Por um acaso, você poderá modelar este reino com esses fragmentos de lama que você carrega, com esta simplicidade? E Jesus, com muita serenidade, fala para ele: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E impressionado que ele ficou com aquela resposta, ele pergunta: você conhece Roma? Você conhece Atenas? Você conhece esses monumentos importantes? Ele falou: não, mas eu conheço o amor e a verdade. E ele então vai ficando um pouco balançado, mas ele não perde aquele orgulho, aquela prepotência. E ele continua, sabe, querendo saber quem será que vai ajudar nessa ciência que ele tanto acha que vai existir, né? E Jesus responde: eu sei qual é a vontade do Pai que está no céu. Eu venho em nome dele. E é em nome dele que eu vou divulgar esse amor. E ele então deixou Jesus falando sozinho, foi embora. E Jesus não se abalou por essas palavras tão irônicas, tão prepotentes, e seguiu, porque ele teve aquele objetivo, aquele propósito, e ele veio para cumprir aquele objetivo. E aí ele espera, dentro ali das proximidades, Simão e André, que eram pescadores, estavam descendo ali naquela terra, e ele convida Simão e André para participarem, para trabalhar na instituição deste reino de Deus. E André fica feliz, porque ele lembra de ter visto Jesus, de saber da fama, né, que Jesus estava ali naquela época. E ele fala: seja bem-vindo. E então Jesus começa a falar sobre o Evangelho. E Jesus, com André e com Simão Pedro, vão seguindo nesta divulgação desse Evangelho. Eles encontram também Levi, ele recolhia impostos para Herodes, e também é convidado, e Levi também resolve fazer parte desse grupo. E este grupo, então, inicia essas pregações na casa de Simão Pedro. Eles são inseparáveis, ficaram inseparáveis por muito tempo. E logo nas primeiras pregações, ele explica que eles estariam ali reunidos para falar do coração sincero e puro, para falar as verdades de Deus, do reino de Deus. As pregações de Jesus sempre tinha uma multidão de pessoas, e Jesus sempre com o seu sorriso, com a sua simplicidade, ia falando desta boa vontade, deste amor. Então essa mensagem ela é uma mensagem muito atual, porque vem falar deste mármore precioso que é o nosso sentimento, os sentimentos que moram no nosso coração. Vem falar da boa vontade, que é o cinzel que vai trabalhar os sentimentos, as nossas emoções. Vem falar dessas verdades de Jesus, para que a gente possa ser melhor. Porque nós temos que lembrar que do que nós vamos pensando, nós vamos sentindo, daí nós vamos pensando, nós vamos agindo. Então, toda a nossa boa ação
ela se iniciou num sentimento bom, primeiramente, depois num pensamento bom. Então, nós temos que trabalhar essas nossas emoções. Ainda trazemos dentro de nós muita mágoa, muita revolta, muita tristeza. Então, nós temos que trabalhar para que essa mágoa não se transforme em vingança, para que essa tristeza não nos traga depressão, nos traga doença para o corpo físico. Nós temos que trabalhar os nossos sentimentos para que a gente possa ser melhor. Porque nós queremos uma humanidade melhor. Nós queremos que o mundo seja melhor. Mas o mundo é formado por nós. E se nós fazemos parte desse mundo, então nós precisamos começar a nos melhorar. Para que cada coração, sendo um pouquinho melhor, possa aí ter uma humanidade melhor, mais justa. E para terminar, eu vou deixar as palavras da nossa rainha de França, no finalzinho desse capítulo 2, que ela fala: tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Então vamos fazer da prece, da oração sincera, da nossa conversa com Jesus, esse meio para que nós possamos nos comunicar, para que nós possamos ser melhor, para que nós possamos ter dias melhores. Então que Jesus esteja conosco nesta manhã, não crucificado, mas aqui andando entre nós, escutando as nossas necessidades, nos intuindo de como vamos resolver os nossos problemas, para que nós possamos sair daqui bem reabastecidos, sentindo esse reino de Deus bem pertinho de nós, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos faz levantar todas as manhãs e seguirmos em direção aos nossos propósitos, aos nossos objetivos. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Vamos assim, então, todos nós juntos, agradecer a nossa companheira Beatriz, que nos trouxe e nos calou profundamente os nossos corações, com as suas palavras tão doces, e que vamos aproveitar essa lição e pô-las em prática. E agora vamos todos nós juntos, juntamente com os nossos médiuns, trabalhadores, que já se prepararam desde as primeiras horas para nos trazer a fluidificação do passe. Vamos juntos com eles iniciar o trabalho do passe. Enquanto ela foi falando, as equipes amoráveis estiveram conosco, nos analisando, nos auscultando a cada coração aqui presente, e agora vão nos medicamentar através do passe e os nossos centros de forças. O nosso corpo físico, perispírito e espírito vai ser banhadas intensamente pelas cores multicoloridas do arco-íris, que irão projetando intensamente sobre os nossos centros de forças. Então vamos mentalizando o branco do algodoal sendo jatada intensamente, para que a equipe espiritual de médicos neurologistas possam abranger toda a nossa casa mental, fazendo assim um trabalho incessante junto à nossa casa mental, e vamos vibrando intensamente nesse branco do algodoal, sendo bafejada intensamente. E vamos para o nosso frontal, num amarelo dourado intenso, para que a equipe espiritual de médicos oftalmologistas possam
fluidificar intensamente o nosso campo visual, acompanhando o Dr. Tiono, o Dr. Takeda, que são os nossos mentores espirituais dos nossos olhos. E vamos para o nosso laríngeo, mentalizando o verde das matas, acompanhando esses médicos otorrinos laringologistas que vão cuidando da nossa parte respiratória, das nossas narinas, das nossas gargantas, da nossa traqueia, os nossos pulmões, os nossos alvéolos, e vamos vibrando intensamente nesse verde das matas, acompanhando esse clorofila que vai bafejando numa asepsia intensa em toda a nossa parte respiratória, aspirando e respirando esse verde das matas. E vamos também para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, acompanhando os nossos médicos cardiologistas, a equipe do Dr. Zerbini, que vão realizando os eletrocardiogramas espirituais, e vamos vibrando intensamente esse róseo, para que os nossos campos emocionais possam se equilibrar, e assim vamos acompanhando esses médicos cardiologistas. E vamos para o nosso gástrico, vamos mentalizar novamente o verde das matas, que irão realizar uma asepsia intensa em toda a nossa parte digestiva, acompanhando esses médicos gastroenterologistas, que vão realizando as endoscopias espirituais, e vamos mentalizando intensamente toda a nossa parte digestiva, o nosso esôfago, para que assim haja uma asepsia intensa em toda a nossa parte do nosso gástrico. E vamos também para o nosso esplênico, num vermelho pujante, para que todos os órgãos vinculados a esse centro de força possam ser intensamente balsamizados e fluidificados, que são os nossos rins, o baço, o pâncreas. Vamos vibrando para o nosso fígado, para que haja assim um intenso tratamento no nosso esplênico, na nossa corrente sanguínea, na nossa renovação celular. Vibrando intensamente esse vermelho pujante, para que todos estes órgãos possam se harmonizar e fluidificar intensamente. Vamos vibrando para o nosso geniturinário, com as equipes de urologistas, ginecologistas, descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico. Do básico vamos subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, acompanhando esses médicos ortopedistas, fisioterapeutas, acupunturistas e massagistas, que vão pontilhando vértebra a vértebra toda a nossa coluna vertebral. Vamos atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no nosso coronário, enquanto estivermos aqui presentes, os nossos mentores espirituais e especialistas estarão conosco intensamente. E vamos com outras equipes amoráveis, de índios, pretos velhos e caboclos, os nossos evangelizadores, e vamos direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares. E vamos realizar o culto do Evangelho do Lar com toda a nossa família, para que essas equipes amoráveis possam fluidificar intensamente o nosso lar, todo o nosso canto e recanto do nosso lar, todos os nossos familiares serão fluidificados intensamente através desta vibração. E vamos agradecer a bênção do trabalho profissional.
E aquele que está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo. E agora vamos com outras equipes amoráveis, com os nossos socorristas, batedores da espiritualidade, os nossos jesuítas, e vamos vibrar intensamente para a nossa grande cidade, a nossa grande capital, e vamos mentalizar as nossas vias expressas, os nossos motoristas, motoqueiros, os hospitais da nossa grande cidade, as UTIs, as CTIs, os prontos-socorros, mentalizando o corpo de enfermagem, o corpo médico, todos os pacientes que estão dentro dos hospitais e também fora dos hospitais, mentalizando os laboratórios, as casas de saúde, as clínicas de repouso, mentalizando os asilos, as creches, os nosocômios, mentalizando intensamente toda a nossa grande capital, mentalizando toda a nossa área educacional, para que a Anália Franco possa abençoar intensamente toda a nossa área educacional de todas as faixas etárias. E vamos também para as nossas estradas, ferrovias, aeroportos e os portos, abrangendo o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, para que o nosso anjo Ismael, que é o anjo tutelar do nosso Brasil, possa abençoar intensamente, e que as cores da bandeira nacional continuem perpetuando intensamente sobre o nosso Brasil, para que ele possa continuar forte e firme na sua trajetória para o caminho do Evangelho do Cristo de Deus. E vamos também para além fronteiras com Jesus, mentalizando o nosso planeta Terra, tão bonito, tão azul, que ele passa por provas e expiações, e iremos passar para o planeta de regeneração. Então vamos vibrar intensamente para todos os países, todas as raças, todas as crenças, todos os mares, para que Jesus continue abençoando o nosso planeta Terra. Voltando aqui na Casa de Paz e Amor, vamos vibrar para as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados, que as equipes especializadas que ficam anotando todos os nomes que são contidos nas urnas possam levar o bálsamo espiritual a tantos nomes, vibrando para as nossas casas co-irmãs, a Crepade e a Caspage, para que possam continuar fortes, firmes nas suas trajetórias de auxílio e fraternidade, de acolhimento, junto a tantas criaturas que aportam as nossas casas, as nossas 3 casas de paz e amor, para que possam continuar fortes e firmes na sua tarefa assistencial de acolhimento a tantos encarnados e desencarnados. E agora vamos com outras equipes amoráveis de químicos, físicos e biólogos, os farmacêuticos, naturalistas, homeopatas, fluidificar intensamente os nossos vasilhames que são trazidos neste Evangelho, que todos nós possamos mentalizar essas equipes amoráveis que vão intensificar a medicamentação excelsa junto às nossas águas, que possamos também mentalizar os nossos filtros de água, os vasilhames que estão nas caixas d'água, que possamos mentalizar os nossos rios, as nossas nascentes, para que a água possa continuar sendo a fonte do remédio espiritual junto a tantas criaturas que são necessitadas. E assim, todos nós estamos embaladas por esta vibração amorosa
das equipes amoráveis que são conduzidas pela equipe de Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, os nossos médicos especialistas, Dr. Tiono, Dr. Taqueda, Dr. Jeremias, Dr. Otacílio, as irmãs de caridade, os sacerdotes, os franciscanos, os socorristas e tantos outros mentores que fazem parte deste Evangelho Dominical, que possamos levar todas essas bênçãos celestiais junto aos nossos corações e vamos agradecendo intensamente por termos assim a nossa casa de oração, que é a força propulsora dos nossos corações, que possamos assim agradecer, levando toda a paz, o amor de Jesus nos nossos corações, e vamos passar para a nossa companheira Marlene, que irá fazer a prece de encerramento. Com a graça de Deus, muito obrigada. Que assim seja. Esse clima tão ameno e envolvente de paz e amor, vamos agradecendo profundamente ao Mestre Jesus pela casa de paz e amor, agradecendo por esta manhã tão linda, pelo trabalho, agradecendo aos irmãos espirituais que estiveram presentes nos ajudando. Que possamos ter uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, mas sempre nos lembrando do Mestre Jesus. Se conosco, Mestre Jesus, durante toda a semana, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, uma boa semana a todos vocês, fiquem com Deus. De luz, paz e amor em Jesus.